Está começando mais um Com a Faca e o Case, o podcast que é feito para empresas e agências que buscam construir cases de sucesso de marketing e vendas. Estou muito feliz em trazer mais informações para ajudar você a construir resultados sólidos para sua empresa. Afinal, esse podcast é da Layer Up, agência vencedora na categoria Melhor Case de Marketing e Vendas da Resultados Digitais em 2019. Eu sou Samira Cardoso, CEO da Layer Up, e mais uma vez vou acompanhar aqui você nesse programa. Tá preparado? Depois de definir metas e objetivos do seu negócio e de estruturar um planejamento, é hora de começar a colocar tudo em prática. A gente falou sobre metas e objetivos e planejamentos no episódio 1 e 2. Mas para que nenhuma ponta fique solta e dar continuidade a esse assunto, a gente precisa falar um pouco mais sobre gestão de projetos. A boa gestão de projetos garante que tudo seja feito dentro do tempo estimado, com a melhor qualidade possível, de acordo com os recursos disponíveis, dentro do orçamento do cliente, ou seja, ela é essencial para quem quer alcançar bons resultados. Na Layer Up, nós temos uma equipe dedicada à gestão de projetos e nesse episódio eu trouxe duas gestoras extremamente dedicadas para conversar sobre o assunto e abrir a nossa caixa de sucesso de gestão de projetos da Layer Up. Sejam bem-vindas, Rafaela, Adamo e Vitória Santos. Por favor, Rafa, conta um pouco pra gente para começar esse papo. Depois, na sequência, claro, a Vicky. Conta um pouquinho da sua experiência e da sua trajetória profissional. Sim, oi meninas, bom dia, obrigada pelo convite, Sami. Bom, eu sou a Rafaela, eu sou gestora de projetos aqui na Layer Up, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a minha trajetória aqui na agência no time comercial e foi mais ou menos há cerca de 1 ano que eu fiz toda essa transição completa, virei a chavinha e parti para o time de gestão de projetos. Hoje eu sou responsável junto com as outras meninas, porque a gente tem um time só de meninas, por enquanto, por garantir a entrega dos projetos dos nossos clientes, então levar em consideração os resultados que a gente estimou lá no começo, todo o planejamento, que foi o que a gente já falou nos episódios anteriores, além de garantir o prazo e a qualidade. Muito bom, exatamente. Eu sinto saudades suas no comercial, mas eu adoro o seu trabalho de gestão de projetos, então tá tudo certo, tá tudo perfeito. Vicky, e você? Conta um pouquinho pra gente. Oi meninas, muito obrigada pelo convite, Sam, fiquei muito feliz. A minha trajetória é diferente da Rafa, que eu falo que já é uma layer maníaca, eu chamo ela assim, que já tá aqui há um super tempo, é um pouco mais curta, mas não menos apaixonante. Antes de vir pra Layer, eu trabalhava diretamente com atendimento numa outra agência, trabalhei por quase 2 anos, e eu vim pra cá justamente buscando essa virada de chave, como a Rafa falou. Eu sentia muita falta, muita necessidade desses novos processos, muita necessidade de entender um processo do início ao fim, de acompanhar isso e garantir todos esses resultados e o sucesso de cada um desses planejamentos, desse sucesso de cada um desses projetos. E aqui na Layer é exatamente isso que eu faço. Então a gente atende aí, como a Rafa falou, só em um time de meninas por enquanto, vários clientes, e a ideia é que a gente sempre pegue desde o início até o fim dos projetos que esses clientes têm com a gente e garanta o sucesso de cada um deles. Muito bom, então vamos começar a falar um pouco como a gente faz isso, como a gente garante esse sucesso. Eu queria que vocês tentassem explicar um pouco aqui para nossa audiência, né, para quem está acompanhando esse episódio, por onde que a gente começa em gestão de projetos, como que a gente organiza tudo, quais são os primeiros passos? Sem dúvidas, a gestão de um planejamento, principalmente aqui na agência, já começa no momento em que o cliente entra e passa pela etapa do planejamento. Esse é um momento muito importante que a gente precisa acompanhar, coordenar essa primeira entrega para que ela seja de fato a primeira entrega de sucesso do cliente. Então, mesmo nessa primeira etapa em que o contato com o cliente não é o maior contato do mundo, que a gente está ali muito mais estudando o mercado, planejando para daí sim apresentar uma primeira estratégia, é importante que a gestão de projetos já esteja presente ali naquele primeiro momento. Também é nesse momento de planejamento, da entrega do planejamento,
que a gente apresenta o primeiro plano de ação. Então, depois que a gente estudou o mercado, estudou a empresa, validou os concorrentes, entendeu quais são os objetivos, é hora de colocar em prática o plano operacional. Então, a gente traz um primeiro plano de ação. Normalmente, esse plano de ação abrange 12 meses de projeto. É claro que ele vai sempre sendo adaptável e a gente muda esse plano com muita recorrência no meio do caminho, porque o cenário também muda com muita frequência, mas o primeiro plano de ação é muito importante para guiar como vão ser esses primeiros passos da gestão de projetos. Então, eu acredito muito que é já nesse primeiro momento, no comecinho ali, quando o cliente acabou de entrar na agência, que a gente vai começar a ter os primeiros papos, que a gestão de projetos tem que entrar para entender como organizar também todo o time para receber esse cliente. Perfeito, Rafa. Desculpa, Sami, e até é importante a gente falar que para a gestão de projetos, a implementação de processos é, assim, uma das partes mais importantes. E com esse plano de ação, a gente consegue trazer isso muito mais mapeado para garantir esse sucesso que a gente falou. Então, a gente tem esse plano, como a Rafa falou, que é totalmente mutável, adaptável, e a gente vai fazendo isso de acordo com o mercado, de acordo com as mudanças que o cliente tem ao longo do processo, mas a gente vai implementando esses processos ao longo desse plano de 12 meses, algumas vezes de maior tempo, e isso funciona muito bem aqui. Muito bom, Vicky. O que eu percebo desse início, que é bem importante, né, até com a experiência mesmo que a gente já teve em outros tempos, em outros momentos, em outras estruturas de equipe, é que esse primeiro plano ele precisa ser realmente muito bem estruturado, porque a gente tem que saber de onde a gente está saindo, para onde a gente vai e qual caminho que a gente vai fazer. E no meio do caminho a gente descobre que o caminho às vezes está, tá interditado, uma árvore caiu, a gente precisa buscar caminhos diferentes, né? Mas é importante ter um mapa inicial, a estrutura do projeto. Então tá bom, tenho essa estrutura, eu tenho meu plano de ação, tô começando a produzir as coisas dentro da agência, a gente sabe que precisa de consistência, de frequência, tem uma série de coisas, mas eu acho que tem um elemento importante nesse momento, né? Principalmente quando a gente tá falando de uma relação agência e cliente, que é o cliente. Como que é a participação? Vai impactar muito na gestão de projetos? Como que é a dinâmica que vocês operam com os clientes no dia a dia? Sem dúvidas, o cliente é uma parte fundamental para todo esse processo. A gente precisa dele muito próximo para garantir o sucesso dessa entrega. Aqui na Layer, mas pensando em gestão de projetos como um todo, a gente precisa ter alinhamentos constantes com o cliente. Primeiro, para entender como estão sendo os resultados, o que a gente está gerando. Principalmente aqui quando a gente fala em estratégias com muito foco em performance, em vendas. Então é importante ter o cliente sempre próximo para a gente entender quais são os resultados, como estão chegando os leads, como está sendo a evolução também do time comercial, que muitas vezes está ali interno com o cliente, trabalhando muito mais próximo dele, além de, sem dúvidas, validar novas metas com frequência. Então, como eu disse, né, e eu acho que a gente vai repetir isso várias vezes aqui, o cenário muda, as coisas acontecem no meio do caminho. Prova disso é o que a gente está vivendo agora, a pandemia que a gente está passando. Então não dá pra gente simplesmente pegar ali o primeiro plano de ação. Claro que ele é a nossa base, mas não dá pra gente simplesmente pegar ele e seguir sem revalidar essas metas, sem entender com o cliente, sem ter um feedback. Então eu acho que o ponto principal para ter ele próximo dentro de todo esse processo e para que ele consiga entender também como a gente tem trabalhado e como a gente pode gerar esse resultado, é importante ter ele muito próximo, também trazendo um pouco da visão dele do que está acontecendo ali num cenário que às vezes a gente fica um pouquinho mais distante, mas que a gente precisa de muita informação também. Com certeza. A gente sempre fala também, né, Rafa, de que sem o cliente a gente não vai gerar um case. Nos exemplos que a gente tem, até o case que a gente ganhou na RD, que deu origem aqui ao início desse programa, é um bom exemplo de união entre cliente e agência. Vicky, você já sente isso no seu dia a dia? Alguma dificuldade com aprovação empaca o projeto? Como que a gente resolve isso?
Legal. Sim, Sam, eu já sinto isso no dia a dia. Uma coisa que eu acho muito importante que a gente fale é que as pessoas têm uma visão muito de que o GP ele é uma pessoa totalmente estratégica e por isso uma pessoa muito distante do cliente. Fica ali o dia a dia tentando entender as estratégias, e aqui na Layered a gente tem um papel muito diferente, que é ficar juntamente com o nosso CS, entendendo todos os processos junto com o cliente. Como a Rafa falou antes, eu entendo a meta que eu preciso bater para o meu cliente, eu entendo o resultado que eu preciso entregar para ele de acordo com aquilo que ele me diz que está acontecendo lá, o que é totalmente imutável. De repente acontece uma mudança lá de forma rápida, e esse relacionamento que a gente estabelece aqui faz esses processos andarem muito bem e de uma forma muito melhor. A gente teve, inclusive recentemente, como eu falei, eu tô aqui há muito pouco tempo, mas recentemente a gente percebeu que tinha alguns projetos que não estavam andando há algum tempo, e a gente não encontrava o que estava acontecendo. E a gente entendeu que, na verdade, era só uma falta de entendimento do cliente com a equipe dele, e que a gente poderia ajudar só mandando um e-mail explicativo. Então, esse tipo de problema, que é muito simples de ser resolvido, a gente só entende quando tem esse relacionamento muito próximo com o cliente. Uma coisa que às vezes passa batido quando a gente é 100% operacional, passa batido quando é 100% estratégico, mas quando a gente consegue alinhar essas duas coisas e unir e fazer isso ser equilibrado, funciona muito bem. E aí a gente estava com o projeto empacado há algum tempo, e em uma semana a gente conseguiu marcar todas as reuniões, andar com todos os kickoffs. Eu falei que eu tô com o maxilar quase travado de tanto que eu tô rindo nos últimos dias de alegria com isso. Muito bom, Vicky. A gente tem aí o plano de ação, esse trabalho mais estratégico, mesmo de entender o que é prioridade, de dar ritmo, de dar qualidade, de trazer o que vai gerar resultado para o cliente logo de cara. Esse trabalho, então, de envolver o cliente nessa operação também, entender os pontos deles, as necessidades, as dores, o que tá... E aí, eu acho que é importante a gente falar também de equipe, né? Porque o gestor de projeto está no meio de tudo isso, e tem uma coisa que é bem importante, que é envolver o time em todo esse processo. Acho que bem importante e bem desafiador. Eu queria que vocês comentassem, vou manter a ordem aqui também, começando a Rafa, de repente comenta um pouquinho como que é o papel do gestor de projetos nesse momento de envolver o time. Sim, sem dúvida, Sami, talvez a parte... eu não sei se a gente consegue definir o que é mais complexo na gestão de projetos, mas eu diria que essa é uma dos processos mais complexos, porque é realmente manter todo o time engajado no cliente, quando a gente não tem só um cliente, a gente não tem só um projeto, então é muito desafiador. Mas quando isso está muito bem alinhado, também é muito gostoso, porque o projeto flui muito mais fácil. Então, eu acredito demais assim, que o time precisa estar engajado para entregar o melhor que a gente pode, para entregar o máximo de cada colaborador e da agência como um todo. E eu acho que a melhor forma de garantir esse envolvimento é sempre manter o time, mais uma vez, assim como a gente faz com o cliente, atualizado de tudo que está acontecendo. Então, nesse caso, falando do projeto e do cliente em si, são resultados, sejam eles positivos ou negativos, as conquistas do cliente, dificuldades que ele tem tido, novos projetos que ele pensou por lá, enfim, assuntos que eventualmente ficam ali só entre o gestor de projetos e o cliente, mas que eles geram engajamento quando eles são compartilhados com o time. Então, eu acho que é importante que todo mundo esteja ali na mesma página. E, além disso, um ponto que, para mim, faz toda a diferença, e eu sei que para a Vicky também, processos claros e bem organizados para todo o time. Então não adianta eu sentar aqui no meu computador, ter o meu processo claro, definido, ter tudo organizado, meu dia tá todo mapeado, mas eu não consigo passar isso para o time que está trabalhando naquele cliente. Então fica difícil, porque as pessoas não conseguem mesmo se engajar naquele projeto, porque tá cada um fazendo uma coisa em um canto. Então, em resumo, eu acho que todo mundo saber por quê e o que tá fazendo, sem dúvidas, é o caminho para manter o time engajado. É isso, Rafa.
Perfeito, falou absolutamente tudo. É exatamente isso. Eu acho que, como você falou, talvez essa seja uma das etapas mais complexas numa gestão de projetos, porque manter o time engajado, quando ele vê o planejamento, quando ele vê tudo que está acontecendo, é muito legal, a galera vê, a galera anima, mas eu acho que um desafio muito grande para os times é mantê-los engajados ao longo do processo como um todo. E é exatamente isso, quando eles entendem todo o processo, então, isso funcionou, que legal, vamos continuar fazendo isso. Ou a gente identificou que esse ponto não funciona tão bem. Como a gente pode corrigir? Pensei nisso aqui. É legal essa troca. E não que seja uma troca entre uma área e outra, mas realmente sobre todos os envolvidos no projeto. Quando a gente entende qual é o objetivo, quando a gente traça metas e a gente vai entendendo como caminhar até esse objetivo, fica muito mais claro para todo mundo. E os times funcionam muito melhor, porque eles entendem onde funciona, o que não funciona, como corrigir de forma mais prática. E aí acaba funcionando muito bem. Sim. Você falou uma coisa, Vicky, que faz muito sentido, assim, é fácil ter o time engajado no começo de um projeto, um cliente novo, um assunto novo para falar, campanhas novas para fazer, o cliente acabou de entrar na agência, é fácil ter o time engajado. Difícil é isso, manter o time engajado quando o cliente já tá ali, já tá gerando bons resultados, tá tudo bem pro cliente, então o time começa também a talvez se distanciar um pouco, porque obviamente é a rotina ali do dia a dia, começam a entrar novos clientes também. E eu acho que o papel do gestor tem um pouco disso também, talvez cutucar um pouquinho o time, fazer ali alguma provocação para tirar mesmo, se em algum momento o time começar a entrar na zona de conforto, para que isso seja revertido, porque legal, tem um cliente, tá tendo resultados incríveis, mas o que mais a gente faz? Como a gente sai dessa caixinha que a gente já entrou e já ganhou essa caixinha, como a gente faz mais ainda. Então, eu acho que esse também é um ponto importante para continuar mantendo o time engajado, que é, sem dúvidas, uma das etapas mais complexas de todo esse processo. Perfeito, gente. O que eu acho muito legal da fala de vocês é que uma visão muito, muito comum no mercado quando se trata de equipe e gestão de projetos é falar sobre alocação. Como eu aloco, como eu divido, como eu monto o squad, tá faltando gente, eu preciso ver isso e tal. E vocês trouxeram um ponto que a gente acha bem relevante e que é um outro olhar, é o olhar de como eu motivo, como eu engajo, como eu faço as pessoas se envolverem no projeto, como eu faço bons alinhamentos para que todo mundo fique por dentro dessa operação. Então, eu gosto muito dessa visão, assim. Eu sei que no dia a dia a gente tem um trabalho muito técnico em relação à alocação, tem todo um trabalho de divisão de squads e tudo mais para que fique tudo muito bem equilibrado, e a gente vem buscando melhorias nesse processo também, frequentemente, mas para mim o que mais chama a atenção da resposta de vocês é a preocupação mesmo com o engajamento do time, e isso é muito, muito interessante. Até porque um time engajado, quando der ruim, né? Quando der algum problema, a gente sai pra correr melhor. Sim. E aí eu queria entrar nesse tema, que é um tema árido, mas é um tema que a gente precisa falar, que é gestão de crise, de alguma forma, né? Quando surgem problemas e faz parte da rotina do gestor de projetos. A campanha não funcionar, o cliente não tá satisfeito, não conseguiu ver valor, alguém do time não tá performando bem, não tá entregando com qualidade, o mercado teve alguma alteração. Como que é essa parte para vocês mesmo de criar soluções? Como que isso é feito? Qual que é o processo que vocês usam? Sim, sempre tem, né? Eu acho que gestão de projetos é resolver problemas diariamente, mas tem uns doidos que gostam disso. Eu acho que tem muitas formas de encontrar solução para problemas diferentes, assim. Eu acredito muito na transparência como primeiro passo. Então, quando a gente tem uma agência, um fornecedor, e do outro lado a gente tem um cliente e pessoas dentro desse cliente, existe também
Uma dificuldade, eu acho que isso é do mercado em geral, que o cliente sempre te enxerga ali simplesmente como um fornecedor, e aí talvez tenha mais dificuldade de ser mais transparente, de trazer problemas, ou de trazer vitórias, conquistas que foram legais também dentro da empresa. E eu acho que quando a gente consegue quebrar essa barreira entre cliente e agência, cliente e fornecedor, fica muito mais fácil. Então, o cliente entender que, na verdade, a agência não é só uma agência ali que ele assinou um contrato, é parte da equipe dele também. A agência é parte da equipe de marketing dele. Independente dele ter mais pessoas ou não internamente, nós somos a equipe dele. Então, assim como se ele tivesse uma equipe de 5 pessoas dentro da agência dele, ele tivesse que, eventualmente, chamar uma reunião, convocar todo mundo para falar deu ruim aqui, ele deve fazer isso com a gente. Então é importante que, principalmente falando do cliente, então problemas que às vezes envolvem cliente, alguma dificuldade que ele está tendo com a agência ou com algum resultado da agência, eu acho que o primeiro passo é a transparência, assim, saber que ele pode contar com a gente, que ele pode falar com a gente, e quando essa barreira é quebrada, como eu disse, a chance da gente ter um projeto de sucesso que gere resultados é 1000 vezes maior, porque a gente deixa ali de ter muitos dedos para falar as coisas e passa a ser muito mais transparente, logo as coisas são resolvidas de forma muito mais rápida também. Então, acho que talvez esse seja o primeiro ponto quando existe uma dificuldade entre cliente e agência. Então, trazer mesmo um resultado que não foi alcançado, de ambas as partes, assim, às vezes a gente espera alguma coisa de um cliente também, a gente tem um direcionamento com ele e não tá funcionando, não tá rolando, pra gente identificar os problemas de forma mais assertiva, sabe? Então, conseguir fazer com que todo mundo esteja ali de novo, olhando pra mesma direção. E quando a gente fala de time, então, eventuais problemas internos, mais uma vez, eu acho que é muito importante ter a visão de todo o time. Às vezes a gente tá tão focado, acho que a Vicky comentou isso em algum momento, né? Às vezes a gente tá tão focado ali num direcionamento que a gente tem, num processo que a gente segue, que é um pouquinho mais difícil a gente conseguir enxergar de outro jeito. Então, quando a gente sai um pouco dessa posição e passa a ouvir todo o time que tá envolvido no processo, é mais fácil de identificar. Teve um problema, mas eu tô ouvindo o time. Como eu identifico esse problema? Eu consigo identificar a forma mais fácil de resolver esse problema, e eu consigo identificar talvez até por que esse problema aconteceu. Tem uma campanha que não performou bem, tem alguém do time que não tá performando bem. Eu consigo identificar quando eu tenho outras visões, quando as pessoas conseguem trazer pra gente o que elas sentem, o que elas vivem, quais são os processos, pra gente pensar, mais uma vez, fora da caixinha, sabe? Então, acho que falando de time, talvez esse seja o direcionamento mais importante, assim, poder entender, todo mundo tá ali junto, fazendo a mesma coisa, andando pro mesmo caminho, porque é mais fácil de identificar onde erramos e como consertamos. E aí, Rafa, só te complementando, exatamente o que você falou. Aqui a gente tem uma coisa muito importante quando a gente fala de relacionamento, que é a cultura do feedback. Então, a gente vê muito isso pro cliente, isso pro nosso time, isso do time para com a gente. Então, a Samia até falou que chamou muita atenção quando a gente fala sobre motivação, engajamento, como eu falo com todo mundo. Eventualmente, existem crises. E é como você falou, o nosso trabalho, basicamente, é apagar pequenos incêndios todos os dias para que eles não incendiem toda uma floresta. E é isso que a gente faz. E quando a gente tem um cliente com esse relacionamento mais próximo, e essa transparência que você falou, é muito mais fácil identificar isso. E acho também que uma parte disso vem da nossa cultura também com o time, que é exatamente o que você falou. Então, nossa, eu tô vendo aqui que a performance não tá sendo legal. Vamos chamar o time, vamos entender onde tá esse problema? Ah, tá. Eu tô vendo aqui que esse cara, ele tá com dificuldade nisso aqui, mas ele não quis falar sobre, ele achou que ia conseguir levar. Ah, identifiquei, foi o que aconteceu. Quando a gente tem essa troca, esses feedbacks, a gente entende que algum processo não funciona pra alguém, é muito mais fácil da gente conseguir resolver isso. E pro cliente a mesma coisa. Até por isso, eu acho muito importante isso que a gente tenta trazer muito forte desse relacionamento muito próximo com o cliente também. Como eu falei, e é até um pouco repetitivo, mas como eu falei, a gente
A gente tem muito isso do GP aqui na Layer, não ser o cara que fica só no estratégico e fica vendo ali por e-mail que tá rolando, ele tá no dia a dia realmente sabendo o que tá acontecendo. Então, eventualmente, chama o cliente, a gente tinha esse planejamento, no meio do caminho aconteceu algo diferente, os resultados não foram os esperados, vamos fazer uma reunião de brainstorm? Vamos sentar para entender o que tá acontecendo? Usar alguma ferramenta que a gente tem, vamos ver como otimizar isso? E aí a gente consegue entregar esses resultados e alinhar tudo novamente e colocar as coisas de novo no trilho. Eu acho que quando a gente fala de gestão de projetos, até para complementar, você falou de brainstorm, usar algumas ferramentas tipo Design Think, Sprint, que são ferramentas muito importantes para esse processo. Às vezes a gente está só tocando as coisas no dia a dia e é importante ter esse tempo para parar, para olhar e, mais uma vez, identificar por que esse problema aconteceu. Então, quando a gente fala de ferramentas e principalmente do núcleo de gestão de projetos como um todo, a gente se apoia em muitos processos, né? Porque a gente sabe o quanto isso é importante para um projeto, para um cliente, para o engajamento de um time. Então, ter processos muito bem mapeados também facilita o entendimento dessa identificação de onde foi que a gente errou, o que aconteceu, qual que foi a dificuldade. E tem uma coisa que a gente sempre fala aqui na Layer, duas na verdade. Uma, a gente pede para não deixar processos morrerem, porque a gente cria esses processos e eles precisam ser seguidos até para a gente testar, para a gente entender se eles funcionam, se eles ajudam no projeto. Mas além disso, esses processos eles podem e devem ser mudados. Então, identifiquei ali um ponto que eu resolveria com outro tipo de processo, resolveria fazendo uma aprovação diferente com o cliente. Tudo bem, vamos mudar a rota para a gente tentar. Às vezes não vai ser o mesmo processo, a gente não vai conseguir seguir o mesmo processo para todo mundo, para todos os clientes ou para todos os times. Então vamos personalizar isso para conseguir atender todas essas pessoas envolvidas em um projeto da melhor forma possível. Eu acho que um exemplo bastante claro, mais uma vez, é o que a gente está vivendo hoje. Quando a gente entrou em quarentena, quando a pandemia começou a ficar mais séria aqui no Brasil, a gente sentiu isso em muitos clientes, mas eu acho que os mais impactados foram, sem dúvida, setor de turismo, setor de eventos, cultura, enfim. E a gente tem esses clientes hoje dentro de casa. E sem dúvidas foi um momento que não dava pra gente só continuar seguindo o processo. Toca aí, vamos continuar fazendo as campanhas, qualquer coisa, põe mais verba na campanha pra ver se vende mais. Não era, o cenário tinha mudado. O que a gente tinha previsto lá no começo, que foi o momento do planejamento, não era o que estava acontecendo agora, e por um fator 100% externo, fora do nosso controle. Então foi muito importante que a gente se reunisse com o time, com o time interno, com o time do cliente, para a gente discutir o que estava acontecendo naquele nicho específico, para aquela empresa especificamente, como isso estava sendo impactado e o que a gente poderia pensar de diferente. Então, mais do que só vamos continuar fazendo aqui e ver se dá certo, daqui a um mês a gente apresenta um relatório, que outros produtos a gente poderia inserir? Qual que é a dificuldade, a complexidade da gente pensar num novo produto para um cliente X, por exemplo? Como a gente poderia apoiar, montar um outro planejamento para um outro produto específico? Então, eu acho que tentar entender como a gente consegue desenvolver soluções para que o processo continuasse no mesmo ritmo que a gente estava tocando, envolvendo os times, envolvendo o cliente, processos criativos, como você falou, sprint, outras técnicas de design thinking, para a gente conseguir direcionar o cliente a sair desse problema que a empresa infelizmente entrou. Então, como a gente conseguiria apoiar ele de outras formas? Foi muito importante que a gente conseguisse parar um pouquinho, pensar e desenvolver processos para isso. Que aula de gestão de crise, hein, gente? Que legal, que sensacional. Eu até fui anotando aqui porque eu queria pontuar algumas das coisas que mais, que eu acho que podem ser mais da dica prática, sabe? Do que vocês falaram. Primeira coisa que vocês falaram bastante é sobre transparência, que a gente já falou ali atrás também, né? Vamos fazer um bom case, precisa ter um envolvimento com o cliente
transparência, na verdade não é nem um alinhamento entre cliente e agência, é uma sintonia entre cliente e agência. A gente tem que estar dançando juntos, né? É uma dança. Então, se cada um estiver dançando um ritmo, não vai estar legal. A gente vai ter que se acertar, vai ter que encontrar um passo junto. Então, isso é muito legal. E a mesma coisa em relação à equipe, que a gente já tinha falado. Um outro ponto que eu também vejo que é algo que a gente intensifica muito sempre nas nossas conversas, além do não deixa um processo morrer, que eu já quase fiz uma camiseta com essa, é a gente buscar a solução e não investigar o problema para buscar a solução e não para buscar o culpado do problema, né? Porque a gente tá aqui para isso mesmo, vai dar problema, vamos buscar a solução, vamos investigar, e não vamos negligenciar um problema, por menor que ele seja. Ah, não tá muito bom ali, deixa que eu não quero ter essa preocupação, essa dor de cabeça agora. Mas daqui a pouco o problema vai crescendo, vai ficando maior. Então, às vezes, um pequeno probleminha, um erro de processo, tudo precisa ser cuidado, precisa ser sintonizado para que essa dança flua, funcione bem e a gente consiga resolver problemas muito bem feito. E aí, uma última coisa que eu achei muito legal foi sobre o reforço que vocês fizeram, Rafa, você fez agora no finalzinho sobre os processos, né, sobre ter os processos bem mapeados, que a gente gosta de ter processo, mas a gente não se fixa no processo, que é aquela história tem muita empresa que fala assim, aqui a gente faz assim. A gente faz assim. Aqui na Layer nós estamos fazendo assim. Mas se você tiver uma ideia melhor para fazer de um jeito diferente, vamos lá, a gente super gosta de ideias melhores e jeitos novos de fazer. Eu acho que essa é uma cultura que proporciona um espaço criativo para resolver problemas, né? Proporciona um ambiente onde a gente vai atrás de solução e a gente vai atrás de melhoria. E eu acho que solução e melhoria faz com que o cliente fique mais feliz também, né? Ele percebe que a agência está trabalhando para realmente trazer resultado e resolver os problemas dele, enfim. E eu queria saber de vocês, já voltando e passando a bola, mas essa resposta foi um show aqui de aula. Eu tô com um caderno de anotações aqui. Eu também, gente. Eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre como que a gente pode medir um pouco essa satisfação dos clientes, como que a gente faz aqui na Layer, e o que é feito com essa informação, né? Uhum. Eu diria que cada KPI merece um acompanhamento diferente e personalizado. Então não dá pra gente colocar todos os resultados que a gente espera alcançar numa caixinha só e deixar essa análise para fazer a cada 3 meses, por exemplo. Por exemplo, para manter o cliente próximo e engajado no processo, tem algo que a gente faz com muita recorrência com os clientes, que são alinhamentos semanais. Então, eu garanto que eu não falo com o cliente só por e-mail para fazer uma entrega, e eu não fico esperando uma apresentação de relatório, por exemplo, para ele me falar uma coisa que não foi legal ou que para ele não está sendo efetivo dentro da empresa. Então, eu tenho esse contato, todos nós temos esse contato muito próximo com o cliente para garantir que a gente está atualizado com as sensações que ele está tendo, com a proximidade ou não que ele tem da agência naquele momento. Então, eu acho que é muito importante. A apresentação de resultados gerais, sem dúvida, também é um ponto muito importante. Eu sei que para várias agências, mas eu sei também que tem algumas que ainda não seguem mais ou menos essa linha de raciocínio, e é imprescindível ter relatórios mensais para que a gente consiga trazer todas as métricas que o cliente falou, essas métricas são as importantes para mim, e mostrar como elas foram trabalhadas, quais foram os resultados alcançados, e já trazer um próximo plano de ação. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, assim, né, Sammy, que até estava ali envolvida na sua pergunta. O que a gente faz com esse dado? Porque só analisar, mostrar só um relatório com um monte de dados para ele abre qualquer ferramenta e puxa isso. Mas como que eu entendo, estudo esse dado e consigo propor um próximo plano de ação, um próximo passo? Vamos agir já, vamos mudar o que não foi legal para a gente conseguir trazer resultados mais expressivos. Então,
A gente tem aqui alguns alinhamentos que sempre, mais uma vez, envolvem o cliente, envolvem todo o time, para a gente conseguir validar esses resultados. Além, claro, da nossa NPS, então a melhor forma de medir como os clientes têm se sentido, o que tem sido legal, se eles têm pontos de melhoria, se eles têm pontos positivos, que é importante para agregar também no nosso processo, para a gente entender o que está sendo legal. Uma coisa muito legal que a gente colocou em prática, acho que vale comentar para ajudar a dar um direcionamento, na última NPS que a gente fez, e essa NPS tem sido recorrente mensalmente, alguns clientes trouxeram alguns pontos, então foi muito mais uma NPS do que só responde um treco aí por e-mail também, dá uma nota de 0 a 10, foi uma NPS, foi uma entrevista, foi ligar para esse cliente, fazer algumas perguntas, entender o nível de satisfação, ouvir dele se ele tinha pontos de melhoria. E aí alguns clientes trouxeram alguns pontos muito legais, assim, que nem dá pra chamar de foi um feedback negativo, não foi. Foi muito mais gosto desse processo e acho que daria pra gente melhorar esse outro. Então foi muito importante pra gente ter essa visão, mais uma vez, ter a visão do cliente sempre que possível. E o que a gente fez com esse dado por aqui foram pequenas reuniões também, pequenos sprints para aplicar algumas técnicas de design thinking para resolução de problema. Então a gente trazia o problema sem falar quem era o cliente, sem falar o nome da empresa, reunia um colaborador de cada time, justamente para a gente ter um time multidisciplinar com visões diferentes, e trazia o problema, mapeava quem era e quais eram as dores que aquela persona fictícia, né, que ninguém sabia quem era só tinha o problema que o cliente trouxe, mas quais dores essa persona podia sentir, e a gente partia para uma resolução de problema. Então levantava algumas soluções em grupos diferentes, e detalhe, a gente fez tudo isso já em home office, então super possível aplicar um processo desse para resolução de problemas. E foi muito legal, porque eu poderia pegar o problema do cliente, pensar num processo aqui sozinha e falar, vamos seguir assim a partir de agora, então impor isso com o time, com o cliente, mas não seria a forma mais efetiva, não teria outras visões, eu não teria outras vivências que outros colaboradores podem trazer. Então, foi um momento muito importante, um processo muito legal que a gente estruturou e que deu muito certo, foi muito legal. Perfeito, Rafa. Show! Eu queria aprofundar, e eu vou começar pela Vicky agora, que essa pergunta eu acho que não sei, pra mim ela é difícil de responder, mas quais são as características, Vicky, que você acha que um bom gestor de projeto tem que ter? Difícil, essa é bem difícil, mas a gente fala muito, muito, muito sobre organização, então todos os dias a gente tem call de manhã, call final do dia, andou isso, não andou isso, mas antes disso, uma coisa que foi um processo agora, falando muito especificamente da Layer, que funcionou muito bem pra mim, eu acho que você tem que ter empatia, então é muito fácil chegar e falar pra todo mundo, olha, eu preciso que hoje você faça isso, isso e isso, como a Rafa falou agora mesmo. Hoje a gente tem esse problema, a gente vai resolver assim, 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 você faz isso, você faz aquilo. Delegar é uma tarefa fácil. Agora entender, e como você também falou anteriormente, não só entender, mas não procurar o culpado, mas sim a solução para isso da forma mais assertiva e efetiva para todo mundo, eu acho que é muito importante. Então, uma coisa que a gente tem muito e que a gente leva muito a sério é essa questão de empatia. Então, assim, antes de ser o meu diretor de arte, ele é um ser humano. Antes de ser o meu cliente que me mandou, às vezes, uma mensagem atravessada, ele é um ser humano. Antes de ser a minha pessoa de conteúdo, tem alguém ali que passa por problemas todos os dias que nem a gente, então ser organizado é algo muito importante, muito mesmo, mas ser empático e olhar o outro como realmente um ser humano como você, que tem problemas, que tem falhas, que eventualmente vai acordar estressado, outros dias vai acordar super feliz como se tivesse ganhado na Mega Sena, entender isso e saber lidar com isso é algo muito importante. Acho que respeitar o espaço do outro, mas saber a hora de
ser um pouco mais duro, dizer, olha, eu realmente preciso disso, eu realmente preciso de você aqui, saber como engajar um time é algo muito importante. Então, são coisas que a gente leva muito em consideração na hora de fazer uma boa gestão, na hora de chamar o time, na hora de chamar o cliente, e esse bom relacionamento, trazer as pessoas para perto. É muito legal saber, como a Rafa falou agora anteriormente, como eu mensuro um resultado com o cliente. Se eu mando um e-mail para ele vai me dizer, o mês foi legal, ou tipo, não bati essa meta, aconteceu isso ou aquilo, mas peraí, vamos pegar o telefone? Oi, tudo bem? Eu vi que isso aqui tá rolando, e a gente já foi um processo legal. Funcionou pra você? Pra vocês foi legal? Então, trazer as pessoas sempre pra mais perto, realmente pensando em gestão de projetos não como essa parte 100% estratégica que tem um relacionamento distante, mas como o parceiro que vai estar ali pra todo o seu processo, que é o seu amigo, que é quem você vai pegar o telefone pra ligar, que é quem vai resolver o seu problema, mas também que é aquela pessoa que vai entender aquilo que você precisa pra te ajudar. É esse apoio realmente em todo o processo. Perfeito. Lágrimas agora. Eu tem uma coisa muito legal que a Vicky falou, que sem dúvidas pra mim é uma das principais características. Então, uma boa comunicação / um bom relacionamento interpessoal. Sem dúvidas, o gestor de projetos é a pessoa que percorre todas as áreas da agência, então precisa estar conectado com todas essas áreas e com todas essas pessoas, sem ser uma pessoa comunicativa e que consiga ter um bom relacionamento interpessoal. E claro, mais uma vez, talvez essa seja a parte mais complexa, porque a gente tá falando de pessoas, e pessoas são complexas e tá tudo certo, cada uma tem um jeito. Mas conseguir um jogo de cintura pra, beleza, eventualmente rolou ali um desentendimento, mas tá tudo certo, tá todo mundo trabalhando pelo mesmo cliente, com o mesmo objetivo, independente do que acontecer. Então, acho que ter esse jogo de cintura, e talvez isso esteja até um pouquinho ligado com bastante maturidade profissional para conseguir enxergar como isso funciona dentro de uma gestão de projetos. E acho que precisa ser uma pessoa muito analítica, porque não dá simplesmente, a Vicky trouxe isso, assim, não posso ser só estratégico, não posso ser só operacional, não posso ser só analítico, tem que ser um conjunto de todas essas coisas, assim, talvez umas em maior quantidade, outras em menor intensidade, né, na verdade, mas precisa ter, porque a gente precisa olhar dados e saber o que fazer com aqueles dados, precisa direcionar o time para aqueles dados também. E eu diria que, por último, resiliência, muita, porque é isso, a gente tá aqui para, às vezes, resolver um problema que rolou, muitos dias, na verdade, resolver algum problema que tá acontecendo, e às vezes não tem nem envolvimento com a agência, mas é um problema que tá acontecendo no cliente, e faz parte também do nosso trabalho apoiar nessa resolução. Então, tem tudo isso com o cliente, daí tem a dificuldade, às vezes, entre os times, porque um processo não tá rolando, não tá encaixando, as pessoas não estão engajando. Então, respiro fundo e vamos tentar de novo. Estamos aqui para isso. Acho que tem que ser muito, muito resiliente também. Ia falar, inclusive, Rafa, exatamente isso. Uma parte importante é exatamente a gente ter esse tempo de parar, refletir, não sair agindo. Então, essa parte analítica que você falou é muito importante também. Porque imagina, resolver o problema, qualquer pessoa resolve, mas existe resolver o problema da forma certa, porque eu posso resolver isso agora e daqui a pouco virar uma bola de neve muito maior. Mas quando a gente consegue ter essa visão do macro realmente, essa visão mais analítica, a gente para e fala, tudo bem, se eu resolver isso assim vai ser mais fácil, mas nesse momento faz sentido, depois não. Ou, não, peraí, vamos chamar todo mundo, vamos resolver isso, realmente resolver e não, tipo, empurrar com a barriga, fazer com que isso funcione só por um tempo. Então, essa resiliência e essa capacidade de pensar realmente em momentos difíceis, em soluções práticas, é uma coisa muito importante também. Excelente. Uma coisa que eu vejo muito, assim, as características das nossas gestoras de projeto, da equipe da Layer hoje, que eu admiro muito, e às vezes são características até diferentes das minhas, né? Porque cada um vai ter suas habilidades. Mas eu percebo que vocês todas são muito mão na massa.
tem que fazer um negócio aqui, vamos fazer um negócio aqui. Tem que fazer um negócio ali, vamos fazer um negócio ali. Esse processo não tá funcionando, esse processo não tá funcionando. Não existe procrastinação, não existe, vamos ver depois. Existe, na verdade, são pessoas muito ativas, muito proativas e que estão muito afim de resolver questões, muito afim de resolver problemas. Eu acho que esse mix que a Rafa trouxe, a Vicky também, de que precisa ter muitas características, né? Tem que ter um pouco de criatividade para resolver problema, tem que ser analítico, tem que ser empático, tem que se comunicar bem, tem uma série de coisas, na verdade, tem que ter tudo isso mesmo, mas sobretudo tem que ter muita vontade de, eu tô com muita vontade de fazer esse projeto dar certo, eu vou me dedicar, eu vou botar a mão na massa, né? Eu vou atrás para resolver, e a gente fica mais resiliente nesse momento também. E um ponto que vocês trouxeram durante toda a conversa foi trabalhar em equipe. Você não precisa necessariamente ter todas as características se você sabe se relacionar bem com o seu time, né? Então você vai extrair o melhor do seu squad. Você precisa ser analítico, criativo? Não, você tem que ter essa vontade de resolver. E aí você traz todo o time para apoiar nessa questão. Acho que tira um pouco o ego, coloca ele um pouquinho pro lado para realmente fazer um trabalho acontecer da melhor forma possível. Meninas, eu adorei essa aula de vocês. Eu aprendi demais hoje, de verdade. Muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz com a participação. Eu vou convidar vocês mais vezes, porque foi sensacional. Muito bom, Sam. Eu adorei também. Espero estar aqui mais vezes para falar sobre outros assuntos tão legais quanto gestão de projetos. Obrigada, Sam, e obrigada, Rafa, pelo espaço também, eu adorei. Eu já falei que eu gosto de conversar, então eu ficaria aqui 3 horas falando, principalmente sobre gestão, que é o que a gente ama, mas espero também estar aqui mais vezes com vocês, debatendo outros assuntos, de repente trazendo alguns outros conteúdos de cases, coisas legais aqui da agência, e muito obrigada pela oportunidade, Sam. Eu que agradeço. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, com tanta informação que a gente passou, eu espero que você já tenha aí uma boa ideia de como fazer uma melhor gestão de projetos, de como organizar esses processos também dentro da equipe de vocês. Eu agradeço demais por você ter acompanhado esse episódio até o final. E no próximo episódio de Com a Faca e o Case, nós vamos dar continuidade a como construir um grande case de sucesso, falando sobre esse alinhamento mais profundo no início da operação, que a gente chama de onboarding, que é a integração do cliente, né? Quando entregou o planejamento, vamos começar a operação, tem toda essa visão do gestor de projetos, mas tem um momento muito especial que a gente tem que olhar com bastante cuidado, que é o onboarding, e que faz toda a diferença para que você realmente consiga entregar bastante sucesso. Esse é o nosso tema do próximo episódio. Eu agradeço demais sua participação e lembre-se, be bold!